O destino vai colocar todos à prova. Estrela corre grande perigo, mas será salva por Fabian em um ato de coragem que vai mexer com o coração dela. Enquanto isso, Perla faz uma revelação devastadora. Conta à mãe e às irmãs que Tubarão abusou dela. Saiba em detalhes como tudo isso e muito, muito mais vai acontecer na novela Amar, no resumo semanal de 13 a 17 de outubro. Prepare-se para uma semana intensa, cheia de emoção, dor e esperança. Sejam todos bem-vindos ao canal, espero que seja tudo bem com vocês e desejo de coração um final de semana abençoado por Deus para todos nós. Os pescadores de Fabian e Estrela brigam pelos peixes, pois Fabian quer que os seus homens peguem a mercadoria. Estrela chega perguntando o que Fabian acha que está fazendo. Fabian diz que está recuperando o que ela roubou dele e de seus homens. Estrela diz para ele não dizer bobagens, que aquilo tudo ela pescou com a sua equipe. Venenosa, Eric está por perto, de olho na briga que provocou. Fabian acusa Estrela de boicotar ele e os seus pescadores e diz que não vai deixar que tirem nada do que lhe pertence. Estrela diz que não vai deixar que ele tire nada porque todos aqueles peixes são dela e do seu povo. Fabian diz que ela não respeita o trabalho das outras pessoas, o mais gentil para todos, e ela não pode ser tão egoísta. Fabian dá ordens para os seus homens continuarem, porque vão recuperar o que lhes pertence. Gabriel passeia pela praia com a desmemoriada. Ele diz a ela que é sócio de Fabian, pediu para ele cobri-lo por alguns dias e, além do mais, gosta de fazer companhia para ela. Ela também não é dali e ele não quer que ela se perca. A mulher diz que já está perdida. Gabriel pergunta quem ela é. A mulher fica aflita, nervosa. Gabriel pede para ela ficar calma. Ela diz que o mar foi muito generoso com ela porque deixou que fosse ele quem salvasse a vida dela. Fabian diz à Estrela que tentou apoiá-la porque realmente sabe que ela e a sua família estão passando por um momento terrível. Mas ela o paga de uma forma que não está certa, está o traindo. Estrela diz que ele é um mentiroso, que desde que ela chegou à cidade ele não tem feito outra coisa a não ser prejudicá-la. Fabian diz que não vai discutir mais com ela e manda os pescadores se apressarem para levar o que é deles. Mercedes chega e fica abismada ao ver aquela confusão. Fabian vai saindo com a caixa de peixes, mas Estrela segura e diz que ele não vai a lugar nenhum. Fabian pede para ela soltar a caixa e diz que aqueles peixes agora são dele. Estrela diz que não, que os pescou com as suas próprias mãos. Fabian diz para ela soltar a caixa. Estrela puxa a caixa da mão dele, a joga no chão e diz: quer saber de uma coisa? Se você quer tantos meus peixes, eu te dou. Pega os peixes e começa a jogar nele. E depois ela vira a caixa na cabeça dele, dizendo que os peixes são dele, para ele fazer bom proveito. Mercedes pergunta a Estrela o que está acontecendo ali. A mulher fica muito nervosa, tem um flash do que aconteceu com ela. Gabriel pergunta se ela está bem. Ela diz que se lembrou de algo. Estava em um barco e sentiu um golpe na cabeça e foi quando caiu na água. Gabriel a abraça, dizendo para ela ficar calma, não se angustiar e ver pelo lado bom, pois está começando a se lembrar das coisas. Fabian pergunta o que Estrela tem na cabeça. Estrela diz que é ele que tem peixes na cabeça. Fabian diz que se ela pensa que isso vai ficar assim, está muito enganada. Ele tentou ser compreensivo e ajudá-la, mas isso acabou. Fabian diz a Mercedes que acha que o mais sensato é terminar com aquele assunto de uma vez e vai preparar os documentos para que possam ir ao notário para fazer a transferência da propriedade e dos barcos. Mercedes diz que não, que se para ele ser sensato é deixar que o sindicato fique com todo o trabalho da vida deles, está muito errado. E ele pode preparar o contrato se quiser, mas deixa claro que não vai assinar. Fabian pergunta se Estrela sabe o que aquilo significa. Estrela diz: você me diz. Fabian diz: você quer uma ação judicial? Então você vai ter. Tubarão confessa para Nemésio que foi ele quem cortou as redes de pesca para que Fabian se tornasse inimigo de Estrela. Nemésio fica nervoso e pergunta por que ele fez isso a Estrelinha. Tubarão diz que enquanto aquela mulher estiver no comando, eles vão estar ferrados e pergunta se ele não percebe isso. Nemésio procura Estrela, diz que armaram para ela e conta que foi o Tubarão quem cortou as redes do Fabian bravo. Estrela fica surpresa. Estrela e Nemésio vão ao encontro de Fabian e ela escuta ele falando para os pescadores que se algum deles quiser continuar trabalhando com ela, não há nenhum problema. Agora, aqueles que quiserem trabalhar para alguém honesto como ele. Estrela o interrompe perguntando se ele sempre fala das pessoas quando elas não estão presentes. Estrela diz que se ele tem algo a dizer, que diga em sua cara, porque ela está ali. Fabian diz que só está dizendo verdades, e uma delas é que ela não tem nenhuma experiência naquela profissão.
Estrela diz que isso não é verdade. Desde criança acompanhava o pai nas pescas. E mesmo que fosse verdade, isso não dá direito a ele de desqualificá-la na frente dos seus pescadores. Fabian diz que isso os pescadores dela ainda vão ver, porque precisamente ele está oferecendo trabalho para eles ali presentes. Tubarão está com um sorrisinho cínico na cara. Estrela diz para ele nem se incomodar, porque com traidores como ele, nem para a missa. Tubarão diz a ela que gosta de trabalhar com pessoas que sabem pescar. Por isso, fica com o senhor Fabian. Fabian diz que é uma boa decisão e pergunta o que os demais dizem. Quase todos decidem ficar com Fabian. Ele pergunta a Estrela se está bom assim ou ela quer mais claro. E Estrela diz que Fabian não conhece o tubarão que está jogando em cima de si mesmo. Gabriel leva a mulher a uma médica. A médica explica o caso para ela. Ela pergunta se nunca vai se lembrar. A médica diz que não quer lhe dar falsas esperanças porque naquele momento não tem certeza de nada, mas é possível que lentamente, com certos cheiros, certos sons, até certos sabores, pode ir a conectando com o seu passado. Mas ela precisa saber que também há a possibilidade que não se lembre de nada. Mercedes diz que todos os seus pescadores ficaram com Fabian. E Estrela diz que nem todos, elas continuam contando com Oliver e Nemésio. E Estrela diz às irmãs que precisa que a partir de amanhã elas vá pescar com ela. No dia seguinte, Estrela apresenta a mãe Perla e Brisa a Nemésio e Oliver com uma nova tripulação. Fabian e Gonçalo ficam admirados ao verem Estrela e sua família se preparando para saírem para pescar. Tubarão se aproxima de Estrela dizendo: Senhoras, é melhor vocês irem para casa, certo? Para que o mar não bagunce os cabelos de vocês. Fabian repreende Tubarão por estar incomodando Estrela. Tubarão diz que elas simplesmente não percebem que aquele trabalho não é para 4 pequenas mulheres como elas. Fabian diz para Tubarão guardar os seus comentários. Ele não tem por que ofender as moças. Fabian pergunta se Estrela tem certeza do que está fazendo. Estrela diz que tem certeza absoluta. Fabian diz que o preocupa que elas possam sofrer um acidente e acabem naufragando. Estrela diz que ele deveria se preocupar com o traidor que colocou em sua tripulação. Tubarão perde o sorrisinho irônico e debochado na hora. Estrela diz: O quê? Você não contou para o seu chefe, que fez ele perder um grande negócio? Surpreso, Fabian pergunta do que ela está falando. Estrela diz que estão rindo da cara dele e conta que foi o tubarão quem cortou as redes dele. Gertrudes encontra um bilhete da neta e reclama por ela ter ido morar com Fabian sem se despedir dela. Gertrudes diz que Fabian é um assassino e Yasmin é uma ingrata. Oliver esbarra em Yasmin, que está chegando na cidade. Ele fica encantado com ela e se apresenta. Yasmin pergunta se ele sabe quem é Fabian Bravo. Oliver diz que claro que sim, ele é o presidente do sindicato dos pescadores e vai levá-la até ele. Fabian pergunta a Tubarão se é verdade o que a Estrela disse, se foi ele quem cortou as redes. Mau caráter, Tubarão nega, dizendo que são fofocas daquela velha, que Estrela está dizendo aquilo para se vingar dele porque ele foi trabalhar com ele. E Estrela diz a Fabian que ele pode acreditar no que quiser e o parabeniza porque ele tem um olho muito bom para escolher os seus pescadores. Estrela se afasta com Perla. Gonçalo vê Yasmin chegando com Oliver e surpreso diz a Fabian que a filha dele chegou. Emocionado, Fabian diz que Yasmin lhe deu uma grande surpresa e que não esperava que ela fosse chegar ali sozinha. Ele disse que gostaria de saber que ela ia para comprar algumas flores para ela e deixá-las também em seu quarto. O chamando pelo nome, Yasmin diz que ele nem precisa se esforçar, porque ela poderá viver com ele, mas aquele nunca será o seu lar. Fabian diz a ela que gostaria que começassem aquela nova etapa lhes dando a oportunidade. Yasmin o interrompe dizendo: de nada, eu quero que fique muito claro que eu não estou aqui por você, ou porque você me faz falta, ou porque eu preciso de você. Agradeça a sua amiga, porque foi ela quem me convenceu de aceitar a minha nova realidade neste inferno. Fabian diz que não está entendendo e pergunta de qual amiga ela está falando. Yasmin diz que é da que o acompanhou no outro dia quando foi vê-la, a Érica. Fabian diz que não sabia que a Érica tinha ido procurá-la. Yasmin diz que Érica lhe fez ver que ela iria se sentir melhor consigo mesma se tomasse a decisão de ir para aquela cidade sem se sentir obrigada por ele. Yasmin diz que é perceptível que a pobre da Érica está muito interessada nele e não percebe que isso vai destruir a vida dela,
como ele destruiu a sua mãe e a ela mesma. Fabian diz que a respeito disso é muito importante que ela o escute. Yasmin se recusa a ouvi-lo, dizendo que ele já conseguiu o que queria. Ela vai viver com ele e o avô naquela casa, mas somente até completar os 18 anos. E jura que quando for de maior, ele nunca mais a verá pelo resto da sua maldita vida. Tubarão intimida Estrela por ter falado para Fabian que foi ele quem cortou as redes. Fabian briga com Érica por ter ido falar com Yasmin. Ele diz que tinha planejado como se aproximar da filha, mas ela estragou tudo o que ele queria fazer antes de trazer Yasmin para morar com ele, e isso ele não vai perdoá-la. Érica diz que só queria ajudá-lo. Fabian diz que ela tirou dele a oportunidade de falar com a filha antes de trazê-la para morar com ele. Ele não queria que ela se sentisse obrigada, e muito menos que isso fosse uma experiência dolorosa para ela. Érica jura que a única coisa que queria era vê-lo feliz, salvá-lo de mais brigas e que ele pudesse abraçar a filha novamente, que fez isso em nome do amor que sente por ele, porque não suporta vê-lo sofrer. Muito nervoso, Fabian diz que os dois já terminaram, não são nada, não são um casal, e ele não deu espaço para ela entrar e se meter assim em sua vida, e muito menos com a filha dele. Tubarão diz para Estrela não fazer com que ele tenha que resolver aquele assunto de outro jeito. Estrela pergunta se ele está ameaçando. Perla está à distância, de olho neles. Tubarão diz para Estrela entender como quiser. Perla chama a irmã, dizendo que já estão prontos para zarpar. Estrela diz a Tubarão que se ele acha que ela tem medo dele, está muito enganado, para ele não se meter com ela, e se afasta. Estrela, a mãe, as irmãs, Nemésio e Oliver vão para o mar. Todos começam a trabalhar muito animados, menos Brisa. Mais tarde, de volta à praia, Brisa diz que não pode acreditar que aquele pesadelo continua amanhã. Perla diz que o pesadelo é até ela reclamando o tempo todo. Ela poderia ter trabalhado pelo menos um pouquinho, mas não ajuda. Brisa diz que precisa se acostumar, não é tão fácil. Estrela diz às irmãs que ninguém nasce sabendo pescar. Claro que vai ser difícil, mas pouco a pouco elas irão ganhando experiência. Oliver diz que por ser o primeiro dia delas, elas foram muito bem e as parabeniza. Mercedes diz para irem descansar. Gabriel diz a Fabian que já ficou sabendo que a filha dele foi morar com ele, mas não está vendo ele muito feliz. Fabian diz que o retorno de Yasmin não foi nada como ele imaginava, como sonhava. Gabriel diz para o amigo não desistir, porque quem espera alcança. Fabian chama Tubarão para conversar. Diz para ele não se fazer de idiota e pergunta se foi ele quem cortou as suas redes. Gabriel manda Tubarão falar, pois sabe muito bem como funciona aquilo. Ali todos são uma família, e se ele trai um, trai a todos. Tubarão continua negando tudo. Perla se aproxima deles nesse momento. Tubarão diz a Fabian e Gabriel que ali está a irmã de Estrela Contreras, e ela pode resolver tudo aquilo. Tubarão intimida Perla, dizendo para ela dizer ao Fabian o que ele disse, que ela sabe quem foi que cortou as redes. Fabian diz para Tubarão não gritar com Perla e pergunta se ela pode lhes dizer quem foi que cortou as suas redes. Perla diz: a minha irmã. Tubarão a interrompe dizendo: o que foi que eu disse? Perla se vira furiosa e olhando para Tubarão diz: a minha irmã falou a verdade, Fabian. Foi o Tubarão, foi esse miserável quem cortou as suas redes. Furioso, Fabian chega bem perto de Tubarão. Tubarão diz: está bem, patrão, foi eu. Mas eu fiz isso para esfregar na cara das Contreiras. Desde que a Estrela chegou, ela não tem feito outra coisa a não ser nos meter em apuros e mais apuros. Fabian diz que ele está despedido e manda ele desaparecer das suas vistas. Tubarão vai embora correndo, morrendo de medo. Fabian agradece Perla por ter lhe contado a verdade. Perla diz que ele não precisa agradecê-la, porque foi a irmã dela quem abriu os olhos dele. E ela sim merece um pedido de desculpas. Fabian diz a Gabriel que errou, foi muito injusto com a Estrela, confiscou a pesca dela, tirou os seus trabalhadores e tudo por culpa do miserável do Tubarão. Enfurecido, Tubarão volta a ameaçar Perla e pergunta se ela sabe o que a espera. Perla diz que se tem uma coisa que a irmã ensinou é a não ter medo, principalmente de covardes como ele. Perla jura que não ficará em silêncio dessa vez, se ele tentar voltar a machucá-la. Ela diz: eu denuncio você, maldito nojento. Vai embora da cidade, vai e não volte nunca mais. Gabriel diz a Marina que fica feliz em vê-la assim, sorrindo.
Marina diz que Valentim, Iker e Azul a fizeram passar uma tarde incrível. Valentim diz que ela pode pedir o que quiser. Que lhe diga onde quer ir, ele a leva. O céu é o limite. Gabriel não gosta de ver como Valentim fala com Marina. Marina acha graça de Valentim. Depois, quando estão sozinhos, Valentim pergunta a Gabriel se ele percebeu a conexão dele com a garota. Valentim diz que deve ser por causa do mar, uma sereia e um arpoador como ele. Gabriel diz a Valentim que a moça já passou por muita coisa, para ele deixá-la em paz e parar de agir como um galã com ela. Valentim pergunta se ele não viu como ele a faz sorrir. Incomodado, Gabriel diz que está dizendo para ele não se meter com ela. Valentim pergunta se ele está ficando com ciúmes. Gabriel diz para ele não dizer bobagens. Valentim diz que espera que sejam bobagens. Além do mais, ele já tem a Brisa. Gabriel diz que só está dizendo porque a moça já passou por muita coisa, só por isso. À noite, Estrela enviou uma mensagem para Fabian, dizendo que não gosta de incomodá-lo, mas elas estão com água até o pescoço. O capitão do porto não vai deixar elas saírem para coletar as redes que jogaram hoje. E se ele tiver um pouco de coração, que vá falar com ela e lhe ajude a falar com a filiação. Tubarão se aproxima de Estrela, dizendo que foi para que ela devolva o seu trabalho, pois por culpa dela o Fabião o expulsou. Estrela diz que não, que foi ele quem cortou as redes, então não venha querer jogar a responsabilidade em cima dela. Tubarão agarra Estrela à força, mas Fabian chega nesse momento. Ele a defende, bate em Tubarão e pergunta se ele não entende que quando uma mulher diz que não, é não. Furioso, o Fabian manda ele ir embora. Tubarão vai embora, com muita raiva. Fabian pergunta se Estrela está bem. Estrela diz que sim e o agradece. Mas diz que ele não tinha por que ter se envolvido, ela podia se defender sozinha. Fabian diz que ela é uma mulher muito corajosa, muito forte, mas com caras como aquele, uma ajudinha nunca é demais. Além do mais, entre pescadores, eles se cuidam. Fabian diz que ela tem razão, deve desculpas para ela, e se sente muito mal por ter a culpado da sabotagem das redes do seu barco. Também tirou os pescadores dela e reconhece que não foi nada bom o que fez. Estrela pergunta por que tudo tem que ser tão difícil para uma mulher. Aquele miserável foi para cima dela, tudo por ela ser uma mulher. Ninguém quer sair para pescar com ela por ser uma mulher. E ele certamente também não vai aceitá-la na união por ser mulher. Estrela diz que todos ali estão lhe dando as costas, zombaram e pisaram nela. E tudo por ela ser uma mulher. Fabian pede perdão a ela e a abraça. Estrela diz que precisa seguir em frente porque não tem outra opção. A sua família depende dela. A filha acredita que ela é a mulher mais forte do mundo, mas às vezes ela também se cansa. Fabian diz para ela chorar porque o choro é como a água do mar. Nos liberta de todos os males e nos ajuda a se sentir melhor. Érica vai passando por ali, vê os dois abraçados e não gosta nem um pouco. Estrela agradece Fabian por ter a defendido e por ouvi-la. Fabian diz que ela não tem nada para agradecer. Gabriel diz a Brisa que faria o que fosse para ajudá-la. Brisa diz para então ele tirá-la daquela vida de lixo. Brisa diz que quando o pai morreu, ele prometeu que iria fazer o que fosse por ela. Gabriel fica muito sério. Brisa diz para ele não ficar olhando para ela com aquela cara, porque sabe do que ela está falando, e então quer que ele peça para ela se casar com ele. Brisa diz que quer ser esposa dele. Gabriel diz que não falou da boca para fora, ainda continua achando a mesma coisa, mas casar é preciso pensar nisso com calma. Brisa diz que precisa dele mais do que nunca. Gabriel diz que gosta dela, eles se divertem muito, mas não é tão fácil assim. Ele vem com um pacote, o Iker. Irritada, Brisa diz que se ele não quer se casar com ela, que ele diga logo, mas que não lhe venha com desculpas. Gabriel diz que não são desculpas, que tem muito carinho por ela e faz o que for preciso por ela. E se ela quiser que vivam juntos e se casem, ele vai fazer isso. Mas ela tem que assumir a responsabilidade do que isso implica. Gabriel diz que ela não será só a sua esposa. Eles estão falando de começar uma família. Iker, ela e ele. Ela vai ter que conviver com o seu filho todos os dias. Vai ter que cuidar dele e zelar nos bons momentos e nos ruins. Gabriel diz que gosta dela, mas o Iker é o mais importante em sua vida e pergunta se ela está disposta a assumir essa responsabilidade. Brisa diz que está disposta a tudo por ele e promete que vai ganhar o carinho de Iker, seja como for. Eles vão ser uma família feliz. Tubarão volta a encurralar Pela. Ele diz que se ela tivesse falado para Fabião que ele pediu, agora ele teria trabalho. Mas não, agora ele terá que ir embora daquela cidade imunda, mesmo com medo.
Perla o enfrenta, dizendo para ele fazer isso então, que vai embora daquela cidade e não volte. Estrela escuta gritos e pergunta se a mãe também ouviu. Mercedes diz que sim, mas acha que o barulho são dos trovões. Estrela diz que não, que acha que ouviu gritos de uma mulher. Estrela sai com a mãe e Brisa e vê Tubarão atacando Perla. Ela pega uma pedra e grita: solta a minha irmã infeliz. Érica vai até a casa de Fabian. Ele pergunta o que ela está fazendo ali e diz que não lhe interessa esclarecer nada com ela. Érica diz que não foi ver ele. Yasmin se aproxima dizendo: eu a chamei, Fabian. Obrigada por ter vindo, Érica. Érica diz que sempre que ela precisar. Yasmin pede para ela acompanhá-la até o seu quarto. Surpreso, Fabian diz: como? Érica pergunta se há algum problema. Yasmin diz a Fabian que não conhece ninguém naquela cidade. A Érica é sua única amiga. Fabian diz que está bem. É claro que a Érica pode visitá-la, mas os dois precisam conversar. Yasmin vai para o quarto. Érica diz a ela que já vai, e ao ficar sozinha com Fabian, diz que ainda que seja difícil para ele acreditar, ela é a única que pode ajudá-lo a melhorar a relação com a sua filha. Se vitimizando, Érica diz que na verdade ele foi muito injusto e cruel com ela. E pede licença para ir para o quarto de Yasmin. Ao dar as costas para Fabian, a víbora sorri. Perla revela à mãe que Tubarão a violentou. Mercedes chama Tubarão de maldito infeliz. Estrela joga a pedra na cabeça dele enquanto diz: solta ela, desgraçado. Tentando se proteger, Tubarão solta Perla e ela corre para junto da mãe. Furiosa, Estrela joga a pedra nele novamente e manda ele ir embora. Mercedes, Brisa e Estrela tentam acalmar Perla, que está chorando muito. Tentando fugir, Tubarão pega seu barco e entra no mar, mesmo com uma tempestade à vista. Arrasada, Perla diz à Estrela que se sente muito suja. Estrela diz que a irmã não está sozinha e não vai permitir que ninguém a machuque. Perla diz que Estrela sempre a ajuda a conseguir a força de que precisa para seguir em frente. Érica pergunta o que Yasmin disse para Fabian, porque ele ficou com muita raiva dela. Yasmin diz que falou que ela pediu, que ela a convenceu a ir morar com ele, que se não fosse por ela, ele teria que ter a levado à força. Yasmin pergunta se é verdade que o Fabian a tratou mal. Érica diz que sim. Yasmin diz que ela não sabe o quanto ela o odeia. Érica diz que sabe que ela não está nada feliz por ter que morar ali, mas ela tem que colocar um pouco de esforço nisso, porque não convém ela estar brigando com o Fabian o tempo todo. Érica diz que precisa que ela faça com que Fabian entenda que, graças a ela e aos seus bons conselhos, ela está disposta a que a relação entre eles melhore. Yasmin diz que isso não é verdade, que nunca ficará bem com Fabian. Sem paciência, Érica diz para ela mentir então, fazer o Fabian acreditar que ela quer dar uma oportunidade para ele, mesmo que isso revire o estômago dela, pois quando ela fizer 18 anos vai embora mesmo e não voltará a vê-lo nunca mais. Érica diz que elas combinaram de se ajudarem, está cumprindo com a sua parte, então que ela também cumpra com a sua. Brisa diz a Perla que espera que Matilde encontre Tubarão e o prenda pelo resto de sua vida. Estrela diz que estava tão longe delas enquanto devia estar ali com elas, que são sua família. Mercedes diz que tinha suspeita de que Perla não estava bem, estava diferente, mas calada. Se recrimina por não ter percebido o que estava acontecendo e diz que falhou como mãe. Perla diz que não é culpa dela, que há pessoas que são podres por dentro, que não se importam de tirar a paz dos outros. Ela é uma grande mãe. No dia seguinte, Matilde diz a Valentim que encontraram o corpo do Tubarão aquela manhã, que ontem à noite ele saiu para velejar no meio daquela tempestade e encontrou seu fim. Valentim conta para Nemésio, Estrela, Oliva e Pascoal que Tubarão morreu. Eles ficam surpresos. Fabian diz que é verdade. Infelizmente, o Tubarão não era um bom homem. Fabian diz que Estrela não deveria estar ali, senão zarpando para recolher as suas redes, porque o pedido dela já foi aprovado. Oficialmente, ela, suas irmãs e a dona Mercedes são as primeiras mulheres a fazerem parte do sindicato dos pescadores. E deseja que ela seja bem-vinda. Nemésio e Oliver comemoram. Muito feliz, Estrela agradece Fabian e diz que finalmente um raio de luz. Fabian diz para ela não agradecê-lo tanto e que vai buscar a mãe e as irmãs para que possam começar o trabalho de pesca. Perla diz à mãe que foram fazer a denúncia contra Tubarão e aí ficaram sabendo que ele morreu. Estrela diz que o covarde queria fugir, pegou seu barco em plena tempestade e
Brisa diz: sim, e o mar fez ele pagar o mal que fez a Perla. Aliviada, Perla diz: acabou, finalmente acabou esse pesadelo. Érica pergunta à Estrela se pode saber o que ela estava fazendo abraçando o seu Fabiano. Estrela diz que o que ela viu, Érica interrompe dizendo que o que viu foi a sua melhor amiga abraçando ao seu homem. Estrela diz que não é o que ela está pensando. Érica diz que não pôde dormir a noite toda porque sabe que ela está jogando sujo e pergunta se ela quer tirar sua felicidade. Estrela diz que não, sequer é o que ela está imaginando e conta o que Tubarão fez. Estrela diz que justamente Fabiano estava ali e foi ele quem a defendeu. Estrela diz que ficou muito mal por tudo que está acontecendo com a sua família, que só por serem mulheres colocam obstáculos e mais obstáculos. E a única coisa que Fabiano fez foi tratar de consolá-la. Ele foi gentil e isso foi tudo que ela viu. Nada de ruim, não está acontecendo nada. Érica pede desculpas por desconfiar dela, mas diz que o que acontece é que Estrela não faz ideia de como ela ama o Fabiano e jura que morre se perdê-lo algum dia. Yasmin diz ao pai que a Érica fez entender que ela tem que seguir com a sua vida ali naquela cidade, sem que eles estejam brigando o tempo todo. Fabiano diz: ai, Érica. Yasmin diz que Érica é muito linda e gostaria de vê-la ali na casa, saber que pode contar com ela, e pede para ele não estragar tudo. Yasmin diz que sabe que ele ficou bravo porque a Érica foi procurá-la sem dizer nada para ele e pergunta se é sério que ele vai tirá-la mesmo de sua vida só por isso. Fabiano diz que Érica e ele não têm uma relação. É verdade que saíram por um tempo, mas as coisas não deram certo. Yasmin diz que é uma pena, porque a Érica lhe cai muito bem. Fabiano fica intrigado com a forma como a filha fala de Érica. Estrela entrega os seus documentos e os das irmãs para Fabiano e pergunta se já pode ir. Fabiano diz que não, que ainda falta a parte mais importante do processo de incorporação para o sindicato. Estrela pergunta qual. Fabiano diz que é brindar dando as boas-vindas a ela e a convida para tomar uma bebida. Estrela o agradece, mas diz que agora não está em um bom momento para brindar e pergunta se ele não tem falado com a Érica. Fabiano pergunta de quê? Estrela diz que Érica viu os dois abraçados à noite e imaginou coisas. Estrela diz que Érica é sua amiga, sabe que ela ama ele e de verdade não quer ter discussões com ela. Fabiano pergunta se Érica acha que há algo entre eles. Estrela diz: sim, que absurdo, não é mesmo? Fabiano diz: sim, claro, completamente absurdo, e vai se aproximando dela. Estrela diz que sim, mas longe da realidade impossível. Fabiano diz que sim, mas que pensou que entre ela e ele. Estrela pergunta se ele imaginou os dois e diz que não tem nada a ver. Fabiano diz que não, que eles não têm nada a ver e se aproxima mais dela, quase a beijando. Mas eles são interrompidos pelo celular de Estrela que começa a tocar. Estrela atende a ligação da mãe e assustada pergunta o que aconteceu. Estrela vai para casa com Fabiano e encontra a mãe entrevada. Mercedes diz que se abaixou para pegar o espanador e não consegue levantar. Fabiano e Estrela ajudam ela. Fabiano coloca Mercedes em seu carro para levá-la para o hospital. Estrela o agradece por tudo. Fabiano diz para ela ficar calma, que o importante é que a mãe dela esteja bem. Já no hospital, o médico diz a Estrela que é necessário que Mercedes faça fisioterapia para evitar uma cirurgia depois. É importante ela fazer a fisioterapia porque é a chave para a recuperação da mobilidade dela. Ele diz a Mercedes que sabe que é caro, mas estão falando da saúde dela. O médico sai e Fabiano se aproxima. Mercedes pergunta a Estrela como que vão pagar tudo isso. Estrela fica sem saber o que responder. Fabiano diz baixinho para ela não se preocupar, que vai ajudá-la com as despesas. Érica entrega algo para Yasmin e diz que espera que ela entenda o risco que corre por ajudá-la. Érica diz que fica muito nervosa em receber aqueles pacotes ali na pousada. Yasmin a agradece e diz que não sabe como pagá-la. Érica diz que ela sabe sim, e não a vê fazendo nada sobre isso. Yasmin diz que falou com Fabiano novamente e pediu para ele consertar as coisas com ela, e até fez ele sentir que ela não ia se opor em que ele saísse com alguém como ela. Érica pergunta o que Fabiano disse. Yasmin diz que nada, mas ele ficou pensativo. Érica diz que Fabiano ainda não a procurou. Yasmin diz que teve uma ideia. Elas podiam se ver, preparar algo para o jantar. Assim, Fabiano pensará que elas se dão super bem, que são muito amigas e ela poderá continuar lhe dando os comprimidos.
Irritada, a Brisa diz a Marina que ela adora ser a cereja do bolo. Brisa diz que hoje é o seu dia de ficar com o Iker para se aproximar dele. E ela chegou dando aquela grande notícia, roubando a atenção de todos. E claro, como a pobrezinha náufraga, tão desamparada, todos celebram até que ela respire. Marina diz que se incomodou de alguma forma, não percebeu e pede desculpas. Brisa diz que ela sabe perfeitamente que ganhou aquele pirralho. Marina se oferece para ajudá-la com Iker. Furiosa, Brisa diz que ela vai ajudá-la, saindo daquela casa e indo embora da cidade para sempre. Marina diz que não fez nada para ela e então não vai mais aguentar que ela fale daquele jeito com ela. Brisa diz que ela sempre se faz de vítima, a acusa de querer roubar o seu namorado e avança sobre ela. Gabriel chega, segura a Brisa e diz para ela deixar Marina. Fabian insiste em ajudar a Estrela a pagar as sessões de fisioterapia de Mercedes. Estrela diz que são muitas sessões, elas são bem caras e depois ainda tem a dívida com o sindicato. Fabian diz que isso é outra coisa. Aquele é um empréstimo pessoal que ele está oferecendo a ela de coração e pede para ela aceitar, pela saúde da mãe dela, que é o mais importante. Estrela diz que honestamente pensou que ele fosse a última pessoa que iria ajudá-la. E olha, ele está se comportando de forma incrível com ela. Quando ele a consolou, quando ela começou a chorar, quando a aceitou no sindicato e agora isso. Fabian diz que nunca quis machucá-la e muito menos fazer ela se sentir vulnerável com tudo o que aconteceu. O que acontece é que os dois são apaixonados e defendem as suas ideias. Fabian diz que uma pessoa nunca termina de conhecer as outras. Érica sai do quarto de Yasmin nesse momento e diz: isso mesmo, nunca se termina de conhecer as pessoas. Gabriel repreende Brisa. Brisa diz que a culpa é da náufraga, que foi ela quem começou com tudo. Marina diz para ela falar a verdade, que foi para cima dela sem motivo algum. Brisa diz que ela é uma hipócrita, a provocou. Gabriel diz que já chega. Marina sai do quarto deixando os dois sozinhos. Gabriel diz a Brisa que ela está o decepcionando. Ela não é assim. Brisa disse que não era assim. Jura que teve um dia horrível. A tarde toda tentou conquistar o Iker, como prometeu para ele, mas o Iker a odeia. E ele sabe muito bem de quem é a culpa. Gabriel pergunta se ela acha que o Iker a odeia por causa de Marina. Brisa diz que é claro, que é por causa da náufraga. Toda vez que ela está por perto, ele e o Iker ficam o tempo todo dando toda a atenção para ela. E isso não é justo, porque a Marina mora ali, grudada neles. Gabriel pergunta o que ela está querendo dizer. Brisa diz que ele sabe perfeitamente, e se realmente quer que a relação deles dê certo, e quer que ela se aproxime do Iker, a náufraga tem que ir embora daquela casa. Fabian pergunta a Érica se pode saber o que ela está fazendo ali. Érica diz que a filha dele foi procurá-la na pousada. Lhe deu as chaves da casa e ela a convenceu a deixá-la preparar uma refeição em família para que eles possam conviver juntos e se dar melhor. Érica continua. Mas eu nunca imaginei te encontrar aqui, amiga. Estrela diz que já está indo embora. Fingindo grande simpatia, Érica diz que eles acabaram de chegar e convida Estrela para ficar com eles. Assim, ela conhecerá Yasmin, que é um amor. Érica diz que Yasmin não deve demorar a chegar. Ela foi buscar a sobremesa. Estrela diz que só foi buscar um dinheiro que Fabian está lhe emprestando. Fabian diz a Érica que sim, a dona Mercedes teve um problema de saúde. Érica diz a Estrela que sempre lhe disse que o Fabian é uma pessoa muito boa, mas ela estava sempre pensando o pior dele e agora que já sabe que ele é tão maravilhoso, duvida que ela continue pensando mesmo. Estrela fica sem jeito com tudo que Érica fala. Fabian diz a Estrela que espera que a dona Mercedes amanheça muito melhor e entrega o dinheiro para ela. Estrela o agradece pelo que está fazendo por sua mãe e vai embora. Fabian diz a Érica que está muito grato por tudo que ela está fazendo com a filha dele. É verdade que a Yasmin a vê como uma amiga. Ele tem que reconhecer que ela está mudando um pouco a sua atitude e graças a ela. Érica diz que faz aquilo com todo o amor do mundo porque o ama. Sabe como é importante para ele que a Yasmin o aceite e que volte a vê-lo como pai. Fabian diz que quer ser honesto com ela para que ela não tenha falsas esperanças. E se ela está pensando que por tudo isso ele vai mudar de opinião, está errada. Eles não vão voltar. Fabian diz que se ela não se incomodar, ele preferiria que ela deixasse a filha e ele sozinhos. Gabriel diz a Marina que espera que aquilo não volte a acontecer. Marina diz que por isso mesmo já tomou uma decisão. E assim que receber o seu primeiro salário da pousada, vai sair da casa dele. Yasmin pergunta ao pai qual a parte que ele não entende, que ela está ali à força.
Diz que nunca tinha ficado assim tão triste, que desde que acorda até dormir, passa o tempo todo chorando, e desde que foi forçada a viver com ele, quer morrer. Gonçalo pergunta a Fabián o que é que o incomoda tanto em Érica. Fabián diz que não sabe, que por mais que tente, há algo nela que não o convence. Às vezes, ela é uma mulher inconveniente e em outras ocasiões se comporta tão bem com ele. Gonçalo pergunta se não será porque a Érica está conquistando a Yasmin enquanto um muro continua separando ele da filha. Fabián diz que não sabe. Gonçalo diz que se faz bem a sua neta ter a Érica por perto, ele deveria reconsiderar quão longe quer ter aquela mulher longe de sua vida. Gabriel diz a Marina que vão sentir falta dela, especialmente o Iker. Marina diz que ela muito mais, ele não faz ideia do quanto. O filho dele ganhou todo o seu amor e sente algo tão especial por Iker. Marina diz a Gabriel que não quer causar mais problemas entre Brisa e ele. Iker sofre ao saber que Marina vai embora de sua casa. Mais tarde, Marina se despede de Iker e Gabriel dizendo que não pode chegar tarde no seu primeiro dia de trabalho. Iker pergunta se ela não pode ficar mais tempo em casa e diz que faz o que for preciso. Se ela quiser, ele arruma a cama dela. Marina diz que precisa ir, mas promete que sempre estará ali para ele. Iker pergunta se ela tem certeza. Marina diz que é absoluta, porque quando uma sereia escolhe um pirata, ela nunca o abandona em suas aventuras. Estrela diz a Fabián que eles brigavam o tempo todo. Agora ele a aceitou no sindicato, a ajudou com a sua mãe, lhe emprestou dinheiro e pergunta o que foi que mudou. Fabián diz que, como ela mesma disse, eles não têm por que ficar brigando o tempo todo e pergunta o que ela acha de começarem de novo. Estrela aceita e eles apertam as mãos, se apresentando, como se tivessem acabado de se conhecer. Érica está de longe, de olho neles e fica morrendo de raiva por não conseguir mantê-los distantes um do outro. Gabriel está conversando com Fabián, mas de olho em Marina, que está trabalhando na pousada. Ela acena para ele. Fabián percebe como Gabriel e Marina olham um para o outro e pergunta se ela continua na casa dele. Gabriel diz que sim, mas como ele vê, ela conseguiu trabalho na pousada e disse que vai embora. Fabián insinua que o amigo está gostando de Marina. Gabriel diz que não está interessado nela e, além disso, está pensando em se casar com a Brisa. Gabriel diz que Fabián sabe tudo que a pobrezinha da Brisa tem passado. Ela está muito mal e precisa sair de casa. Ele diz que não está fazendo isso só para ajudá-la, mas porque também a ama. Fabián diz que ele pode fazer o que achar melhor, mas pergunta se ele acha que Brisa pode ser uma boa mãe para Iker e se ele realmente a ama ou só gosta dela. Gabriel fica sem saber o que responder, olhando para Marina. Fabián diz que sabe que o amigo é um homem de palavra, mas aqueles olhos não mentem. Fabián diz a Yasmin que eles precisam ir para o porto. Érica está na casa dele. Fabián pergunta a ela o que aconteceu e diz que não esperava vê-la ali. Yasmin diz que convidou Érica, porque nem que fosse louca, iria sozinha com ele para ter que aturá-lo todo o caminho e pergunta se há algum problema. Mesmo contrariado, Fabián diz que não há nenhum problema e é claro que a Érica pode ir com eles. Yasmin diz que vai esperar por eles lá fora e sai. Érica diz a Fabián que não soube como dizer não a Yasmin porque teve medo que ela outra vez o rejeitasse. Fabián pergunta como que ela consegue isso, como que pode se comunicar tão bem com a filha dele quando ele, por mais que tente, não consegue. Érica diz que já disse para ele, as duas são mulheres e se entendem melhor. E a filha dele sente muita falta de uma mãe. Fabián diz, mas você não é. Érica diz que poderia ser, se ele lhe desse uma oportunidade. E pergunta se ele não vê a família linda que os três podem ser. Fabián diz que não. Érica diz que sabe que agora ele está apenas concentrado em recuperar a filha de volta e não em refazer a sua vida. Mas pergunta se ele está interessado em outra mulher. Brisa vai buscar Iker na escola. Ele não gosta e diz que pode ir para casa sozinho. Brisa diz que foi buscá-lo para que possam fazer algo divertido. Iker diz que não, que está bravo com ela. Brisa pergunta o que foi que fez para ele agora. Iker diz que por culpa dela, a Marina vai morar em outro lugar. Ela falou super mal com Marina e agora ela não quer falar, e agora ela não quer morar com eles. Geraldo procura Estrela. Diz que há algum tempo trabalhou com o pai dela e queria saber se ela está disponível para conversarem sobre negócios. Estrela pergunta do que se trata. Geraldo diz que tem alguns restaurantes na capital e precisa de um fornecedor estável de peixes. Nemésio diz que Geraldo estava fazendo aquele negócio com o Fabián bravo. Geraldo diz que estava, mas o Fabián falhou com uma entrega, não quer mais trabalhar com ele. E além disso,
gosta da ideia de dar oportunidades a mulheres e pergunta o que Estrela lhe diz. Se esquecem do Fabian bravo e ela faz negócios com ele. Brisa diz a Iker que vão fazer uma coisa. Vão parar de pensar em Marina e pensar neles. Iker diz que não quer esquecer a Marina. Brisa jura que tenta se dar bem com ele, mas ele torna tudo muito difícil. Com firmeza ela diz: vamos falar disso de uma vez por todas. Eu vou morar na sua casa e o seu pai e eu vamos nos casar. Surpreso, Iker diz que ela não vai casar com o pai dele. Brisa diz que ele tem que ficar feliz, eles vão ser uma família. Iker diz que já tem uma família, tem o pai. Sem paciência, Brisa diz que a mãe dele está morta, ela vai ocupar o lugar dela e é melhor ele ir se acostumando. Iker diz que ela nunca será sua mãe e sai correndo. Estrela diz a Geraldo que Deus sabe o quanto eles precisam de uma oportunidade como aquela, mas ela não pode aceitar. Geraldo pergunta se ela tem certeza e diz que é uma oportunidade única. Estrela diz que sabe, mas já teve muitos problemas com o Fabian bravo e não quer adicionar mais um na lista. Ao ficar sozinha com Nemésio, Estrela diz a ele que não pode tomar uma decisão daquelas sem falar com Fabian antes. É a coisa certa a fazer. Fabian diz a Érica que naquele momento a única mulher em sua vida é Yasmin e a sua prioridade é melhorar o seu relacionamento com a filha. Érica diz que só quer ajudá-lo. Fabian agradece de todo o coração, mas pede para ela entender que ele precisa passar tempo sozinho com a Yasmin. Érica diz que ele tem toda a razão e jura que não quer complicar mais as coisas entre eles, senão ajudá-los a se darem melhor. Érica diz para ele ir sozinho com Yasmin e aproveitar. Fabian diz que a filha vai ficar com raiva de novo se ele disser que pediu para ela não acompanhá-los. Ela o coloca em uma situação muito complicada. Érica diz que vai dizer para Yasmin que surgiu um compromisso para ela. Ele pode ficar tranquilo, que ela vai resolver tudo. Mas pede para ele não esquecer que tudo que ela faz é para apoiá-lo e porque o ama muito. Érica escuta Nemésio conversando com Terezinha na pousada sobre o acordo que Estrela não quis fechar com o senhor Geraldo para não ter problemas com Fabian. Cobra venenosa, Érica vai até a casa de Mercedes e diz que ela e as filhas são mulheres corajosas, que se atreveram a sair para pescar sem se importarem com as críticas, e a vida está recompensando o esforço delas. Ela pergunta do que ela está falando. Érica diz que está falando do negócio que elas vão fazer com o seu Geraldo. Estrela fica em silêncio. Érica pede desculpas e pergunta se ela não tinha contado para as irmãs e a mãe. Estrela diz que não e que as notícias correm muito rápido ali na cidade. Mercedes pede para Estrela contar o que está acontecendo. Estrela diz que o seu Geraldo quer que elas sejam as fornecedoras dos restaurantes dele, mas ela não vai aceitar. Estrela diz que seu Geraldo tinha fechado aquele negócio primeiro com Fabian e se elas aceitarem vão ter outro problema com ele. Brisa e Perla querem que Estrela aceite a fechar o negócio com Geraldo. Mercedes diz que é a oportunidade que elas têm para salvar aquela casa e não pode deixá-la passar, só porque o Fabian bravo pode não gostar. Iker não chegou em casa. Preocupado, Gabriel diz a Marina que o filho está com o celular desligado e ele nunca faz isso. Ele nunca desaparece sem avisar. Azul e Brisa chegam e a menina pergunta se já encontraram Iker. Gabriel diz que não e vai voltar a procurar por ele na praia. Marina diz que vai procurar na praça de novo se ele quiser. Azul diz pra tia falar que foi buscar o Iker na escola. Sem graça, Brisa diz que queria fazer uma surpresa para ele. Gabriel pergunta o que aconteceu. Brisa diz que ele ficou um pouquinho bravo com ela e eles começaram a discutir. Ela disse que não queria, mas acabou falando para Iker que eles vão se casar. Gabriel pergunta por que ela disse isso para o filho. Brisa diz que ele sabe como o Iker fica com ela. E ela não percebeu e começou a falar que eles iam ser uma família, que ia ser a nova mãe dele. Ele ficou com raiva e saiu correndo. Marina diz: ai, pobrezinho. Gabriel pergunta por que Brisa não lhe contou nada quando conversou com ela. Brisa diz que não pensou que fosse algo tão sério e que ele tinha ido direto para casa. Mais tarde, Gabriel encontra Iker na praia, chorando. Iker pergunta se o pai vai repreendê-lo. Gabriel diz que não, que sabe que tem sido muito difícil para ele crescer sem a mãe, mas ele é um menino muito amável e todos o amam. Gabriel diz que é ele quem quer tentar formar uma família com a Brisa, os três, mas o filho é tudo para ele. O mais importante não é a Brisa, não é ninguém, é ele, e por isso precisa do apoio dele naquela decisão. Gabriel diz que a única coisa que pede é que os três tentem ser felizes.
Iker diz que a Brisa nunca faz o pai sorrir, mas se o faz feliz se casar com ela, tudo bem, ele o apoia. Cobra traiçoeira, Érica diz a Fabian que escutou Estrela dizendo que estava fazendo todo o possível para tirar o negócio de outra pessoa, melhorando os preços, mas jura que nunca imaginou que ela estivesse roubando ele. Fabian procura Estrela e pede para ela lhe dizer que não é verdade. Como que ela pôde? Estrela pede para ele escutá-la e diz que queria conversar com ele antes, mas não pôde por quê? Fabian não deixa ela terminar de falar e diz: "Ah, então é verdade, você fez isso. Diz na minha cara, Estrela. Você tirou meu maior comprador de peixes. Você me traiu."